Irmão, abra sua Bíblia no capítulo 9 de Neemias. Nós estamos continuando, dando sequência à série de mensagens. 2 semanas atrás, o pastor Juba pregou sobre o capítulo 8, onde o capítulo 8 tem um momento muito pontual. Nesse momento onde Neemias, junto com o povo que estava com a missão de restaurar os muros, eles leem a palavra do Senhor e alguma coisa acontece no meio do povo. Então, duas coisas interessantes: você pode trabalhar realizando alguma coisa na igreja, mas uma coisa pontual é verdade, insubstituível, é a pregação da palavra no meio do povo de Deus. Construir o muro, todo mundo pode pegar no tijolo, nas ruínas, e trabalhar, cada um pode ter um tijolo, mas quando se tratava de pregar a palavra, uma pessoa apenas levantava e lia, e todos ouviam, e alguns junto com aquele que pregava, no caso Esdras, alguns iam no meio do povo explicando para todos aqueles que pudessem entender, bina, captar, bina, exatamente, esse aplicativo, ou melhor, esse benefício tecnológico que registra. Isso já existia há muito tempo atrás, bina. Quando você entende a palavra de Deus, isso já fica registrado no seu coração, Deus já está sabendo que você recebeu a informação de que o entendimento, o conhecimento veio ao teu coração. Então, para todos aqueles que entendessem, no capítulo 8 houve esse avivamento pela leitura da palavra. Basta a leitura da palavra para gerar mudança e esperança no seu coração, amém? A palavra de Deus faz isso, nada mais do que isso. E nós vamos entrar agora no capítulo 9, e o capítulo 9, hoje pela manhã, eu comecei trazendo a mensagem do capítulo, ou melhor, do versículo 1 até o 15, eu não terminei todo ele, mas basicamente dentro dos primeiros 15 versículos, nós trabalhamos o quebrantamento do povo e a exaltação de Deus. Esses dois pontos, quebrantamento do povo e exaltação de Deus, foram as reações por conta dessa palavra ministrada e pela condição. Presta atenção, é a palavra de Deus que vem dizendo alguma coisa e quebrantando o povo, e Deus sendo exaltado novamente. Uma coisa que não havia antes era a manutenção da exaltação a Deus. Por que foi quebrada a exaltação a Deus? Por conta de pecados. Então, primeiro a palavra vem dizendo, e por muito tempo aquele povo não tinha lido as Escrituras, e por não ler as Escrituras, a gente vai definhando na vida espiritual. Eu penso que nem todo mundo aqui, vamos lá, alguém almoçou hoje aqui? Sim? Vai jantar talvez, né? Mas na semana toda você talvez tenha almoçado e jantado. A pergunta é: você se alimentou da palavra todos os dias? Essa é a pergunta. Se você não se alimenta normalmente, fisicamente, você vai definhar. Isso é nítido, a não ser que você se reserve com o jejum. Mas se você também não tem uma rotina de investir tempo na presença de Deus, não é gastar tempo não, investir tempo na presença de Deus, na leitura da palavra e na oração, certamente a tua vida espiritual vai ser essa mesmo, mais ou menos, e que você fica vulnerável às obras da carne, à autossuficiência, onde a gente se engana, a gente está pela metade na igreja, a gente não consegue criar um nível de intimidade com Deus, de entendimento com Deus, de discernimento, e aí a gente vive dando mole no meio da igreja, porque a gente come mais ou menos, usufrui mais ou menos das coisas de Deus, e geralmente por aquilo que a gente necessita, e não precisa muitas vezes. Por isso que a palavra é pregada, e a palavra tem esse poder de quebrantar o povo e restaurar a exaltação de Deus.
Mais do que você trabalhar na igreja, é você ser trabalhado por Deus dentro de você. Pode ter certeza disso. A obra de Deus é essa, que você se mantenha, que você continue crendo naquele quem Ele enviou, Jesus Cristo. Uma vez que você está certo disso, você está apto para servir a Deus aonde você estiver. A gente confunde muito isso, a gente entra no ativismo religioso e esquece dos momentos principais com Deus de trabalhar em nós. Deus trabalhando em nós é melhor do que a gente trabalhar para Deus. Deus trabalhando em nós é melhor do que a gente trabalhar para Deus. Se Deus tem facilidade dentro de você, pode ter certeza, melhor você trabalha para Ele. Quanto mais afiado é a faca, melhor corta. Só que está cheio de crente como faca cega. Você tem que imprimir uma força muito grande para usar a mesma faca que não está querendo passar pela amolação, é isso? Amolamento, é isso? Amolação, amolamento. Cadê os professores de português aqui? Amolação, afiamento, afiação. Entende o que estou falando, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estar disponível para Deus, por isso que ele fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não fala o contrário, eu vou andar contigo e vou aperfeiçoar você. Não fala isso, anda na minha presença e ser perfeito. Esteja disponível que eu vou fazer muito na sua vida. Irmãos, quebrantando o povo e exaltando Deus, isso nos primeiros 15 versículos. Enfim, nós vamos ler a partir do verso 16 para frente, onde nós vamos trabalhar o tema da fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Então acompanhe a leitura comigo, por favor. A fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. É claro que depois você que veio à noite pode ler o restante dos versículos anteriores, aonde você vai ver ali esse primeiro quebrantamento, né? Como diz lá o primeiro versículo 1 e 2, eles fazendo jejum, se vestindo de pano de saco e traziam terra sobre si, né? Confessando os pecados, se apartando do pecado. Mas chega no verso 16, diz assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. Olha lá, soberbamente. O que a Bíblia fala na questão do homem que, seja ele filho de Deus ou não, mas principalmente filho de Deus, porque Tiago escreve para cristãos, e lá em Tiago capítulo 5 diz assim, que Deus resiste, mas dá graça, ele está falando para crente, é o crente que flerta com as coisas do mundo, é o crente que flerta com a carnalidade, com a autossuficiência, é o crente que se torna amigo do mundo e arruma um problemão com ele, e se torna inimigo de Deus. E a pior coisa que pode acontecer para um crente é ter Deus como inimigo. E aí Deus se torna a pior coisa na sua vida. Mas pastor, que palavra é essa? É isso mesmo. Deus pode ser a melhor coisa para nós ou a pior coisa da sua vida. Em Hebreus capítulo 10 fala do desprezo pelo sacrifício de Jesus, que veio uma vez só para resolver o problema do ser humano. Ao homem é dado a nascer uma vez, depois disso morrer, e depois disso vem o juízo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse versículo mostra um pouquinho da seriedade que é horrivelmente cair na mão do Deus vivo. E a gente fica apresentando um amor por aí que não tem nada a ver. Esse amor que deixa você fazer o que você quer, esse amor não é de Deus. Não é de Deus. O amor de Deus, ele preza por fidelidade, ele preza por santidade, ele preza por clareza. Não é ausência de pecado, mas é a verdade, a clareza, a consciência de que eu preciso resolver meu problema com Deus. Por isso que nós temos aqui a adoração a Deus no primeiro momento, e depois a chance de você resolver a sua vida com Deus, que é a confissão de pecados. É o que aconteceu nos primeiros 15 versículos. A gente foi quebrantado, o povo confessa o pecado, de repente Deus vira o jogo, e Deus começa a ser exaltado,
Porque depois de ser perdoado, você sente um alívio, uma paz, e Deus começa a restaurar. Deus começa a dar chance de você adorá-lo. Porque quando a gente está afastado de Deus por conta do pecado, a gente não tem gosto por Deus. Aqui no capítulo 9, a partir do verso 16, diz assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos. Gente, pense em você hoje. Você anda de forma soberba, você endurece a sua cerviz, você não dá ouvidos. Por exemplo, se você tem dificuldade com o seu pastor, com o seu líder, você pode não ouvir a palavra de Deus, porque ele é o problema para você. Mas esse cara está pregando a palavra, então ouça a palavra. Eu não quero ser um empecilho para você aqui na frente, eu quero que você ouça a palavra, porque o princípio está sendo dito aqui, não é por mim, é a palavra que está dizendo. Ouça a palavra, preste atenção. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Por quê? Deus usava o profeta para falar, e aí o profeta ficava dodóizinho quando o povo não atendia a palavra de Deus. Aí Deus falava assim: ô Samuel, segura a onda aí, não é você que está sendo rejeitado, porque se você que é profeta fala em meu nome, e fala o que eu peço para falar, eles estão me rejeitando. E esse sempre foi o problema do povo de Israel, a rejeição da palavra de Deus, seguido de incredulidade, seguido de rejeição, desprezo pela palavra de Deus. Então não endureça a sua cerviz dessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque a bina de Deus vai acontecer nesse lugar. O que é a bina de Deus? Você vai ouvir, vai bater no seu coração, vai ficar registrado, e você não vai poder dizer que ninguém fez a ligação para você, porque se eu ligar para você agora, você pode até apagar, mas se a gente procurar um expert, ele vai ver que eu liguei para você, ficou registrado através da tecnologia da bina. Então a gente tenta apagar, mas com Deus não tem isso. Se você está aqui ouvindo o que você está ouvindo, então segura a onda, é muita responsabilidade. Deus está aqui dando chance para nós, através da fidelidade dele. Depois que ele é exaltado, Deus falou assim: olha, eu sou fiel, é vocês que são infiéis, eu estou me mantendo fiel, vocês que não querem me seguir. Verso 17: recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz na sua rebelião, levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Olha a fidelidade de Deus, olha o caráter dele. O povo é infiel, despreza, mas Deus se mantém porque ele tem caráter. E uma questão de crer em Deus, de ser fiel com Deus, é uma questão de caráter. Por isso que Deus precisa trabalhar em você mais do que ter o teu trabalho, porque quanto mais Deus trabalha em você, mais chance de ter a sua fidelidade com Ele. Não queira servir a Deus sem ser tratado primeiro no seu coração. Deus não vai usar a enxada, a foice sem afiá-la, porque Deus não vai perder tempo com isso. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apertou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Verso 20: e lhes concedeste o teu bom Espírito, meu Deus, e lhes concedeste o teu bom Espírito, para os ensinar. A Bíblia fala de nós não desprezarmos o Espírito, e não rejeitarmos o Espírito, e não entristecermos o Espírito. Numa época ainda que esporadicamente o Espírito tomava a presença de alguém, e hoje, depois do Pentecoste, vem a permanência direta. O Espírito está no nosso meio a todo momento. O Espírito Santo está aqui, amém? Espírito Santo, o Senhor está aqui. E também, Pai, o Senhor pode ser desprezado por nós. Teu Espírito está aqui falando, dizendo:
Então fala através da tua palavra, para que dentro de nós haja um entendimento, para que o Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. É isso. Concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste a boca, o teu maná e a água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e não lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra, abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhais, olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Quem não quer isso aqui? Eu quero isso, só não quero engordar. Eu quero isso. Tudo isso Deus deu. Só que é aquela coisa, a gente se acostuma com as boas coisas e acha que a gente não pode vigiar, acha que a gente não tem que vigiar. E esse é o grande problema do crente. Quando está tudo bem, ele vai deixando, ele até agradece a Deus, ele segue o rito religioso dele, de uma oração a outra, né, de falar, de conhecer da palavra, de compartilhar, dialogar com cristãos, mas ele mesmo está andando de forma precipitada, do lado do precipício. E quem anda nos extremos, anda à beira do abismo, flertando com as coisas erradas. Vamos lá, verso 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores. Quem que entrega? Deus entrega. A gente está querendo um Deus bonzinho nessa época aí, e tem gente pregando esse Deus que parece que não muda. Se Deus é imutável, então não despreze Deus, porque Deus pode te entregar para o inimigo, ou não? Não sei, né? De repente a teologia está errada aqui. O foco é outro. Deus não faz mais isso. Deus mudou. Eu mudei, eu estava muito mal. Como é que a gente pode... Meu Deus, é questão de caráter. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles, olha só, justamente porque vocês precisam se converter, vocês vão me clamar, e eu vou me levantar e eu vou ajudar vocês. É tudo isso que Deus faz. E diz o texto: e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que oprimiam. Porém, quando se vinham em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus de novo, segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Parece ser a minha vida muitas vezes. Quantas vezes Deus me socorre? Isso mostra que o pastor que está aqui nessa igreja é pecador também. Testemunhaste contra eles, quer dizer, Deus presenciou tudo isso, para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente, não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os juízos de Deus, os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá, mas obstinadamente deram de ombros, estou nem aí, endureceram o seu serviço e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu bom espírito.
Por intermédio dos teus profetas, porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabastes com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, que não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Olha aí, a palavra está dizendo assim, que Deus é justo quando Ele permite o inimigo te atacar. O Senhor foi justo em tudo que o Senhor permitiu. E a gente vê pessoas dentro da igreja, eu não acho justo Deus escolher um, Deus escolher outros, eu não acho justo que Deus fazer isso. Se Deus chegasse hoje, me levasse e não te levasse, Deus é justo ou injusto? Se Deus não me levasse e te levasse, Deus é justo ou injusto? Então está tudo certo. Está tudo certo, é a graça que salva. Nós não merecemos, e se Deus voltar hoje e me levar, ok, se não levar, estou perdido. Exatamente isso. Ele continua justo, e é isso que nós não queremos crer. Nós não somos capazes de crer totalmente nesse caráter, de que Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Como Jó disse, não foram as trevas e a escuridão, não foi as trevas nem a escuridão que me abateu, Deus me abateu, Deus fez tudo isso, Ele sabe o meu caminho. Vai lá ver Jó 23, lá no finalzinho ele fala assim, Deus, quem é que vai discutir com Ele, se Ele está fazendo isso? Nós não queremos crer nesse Deus, nós não queremos pregações dessa forma, porque fica ruim para o nosso lado. Deus continua sendo Deus e a gente miserável. Vai ficar ruim para o nosso lado, e a gente ainda fica flertando e se aproveitando do tempo da graça. E Hebreus fala sobre isso, não despreze o sacrifício daquele que veio uma única vez para resolver tudo, porque a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deixar todo mundo entrar aqui, pode todo mundo entrar, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer o que quer. É igual entrar no hospital, você chega lá, vai querer ser atendido de qualquer forma? Eu quero ser atendido por um médico tal, e você vai dizer assim, eu quero fazer o exame tal porque está doendo aqui, e você faz tudo, aí você quer, eu quero ir para o UTI, não, eu quero ir para o quarto agora. É assim que é no hospital? Nunca será. Você não faz o que você quer, você que se submete, porque você que está doente. Da mesma forma, quem entra na igreja, a porta está aberta. Aqui não tem plano de saúde que você precisa pagar, é de graça, mas não é de qualquer jeito. É de graça, mas não é de qualquer jeito. E Deus te ama tanto que Ele permite isso, e ministra a palavra para dar chance para você mudar de vida. Porque se você não muda de vida, você vai levar o caráter para onde você vai. Aonde você for, você vai levar o caráter que você está vivendo. E deixando lastro sobre pessoas que você se encontra. Isso é muito ruim. As pessoas têm que se encontrar com você e tem que ver você mais mudado, mais transformado. Por isso que não é um projeto nosso, é um projeto do reino. Os irmãos estão entendendo isso? É muito sério isso. É muito sério. Por isso que a gente não está pedindo o seu dinheiro não. Fica com o seu dinheiro. Continua com o seu dinheiro. Pelo menos essa igreja não bate nessa tecla. Alguém é oprimido por causa do dinheiro aqui? Você se sente oprimido nessa igreja por conta do dinheiro? Jamais. A gente fez o dízimo? Fez? Até nem lembrei que o dízimo não tinha feito. A gente quer ver vocês mudados, transformados. Melhores homens, melhores mulheres. Avançando na vida espiritual. Sendo o melhor filho, melhor filha, melhor pai, melhor mãe, melhor vó, melhor tia, melhor sogra, melhor cunhada, nora, genro. É isso. Dá para ser melhor. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Alguém pode dizer isso? Pois tu fielmente procedeste, e nós, perversamente, o Senhor é justo Deus,
quando o Senhor permitiu isso sobre a minha vida, está tudo certo, e ainda assim o Senhor está dando chance de eu voltar para o Senhor. É isso, Deus está dando chance para a gente voltar para Deus, amém? É isso, volte para Deus, peça para Deus recalcular a rota da sua vida, porque senão você vai criar o seu próprio caminho, e vai levar o rastro, vai deixar as marcas desse caráter deformado na minha e na sua vida. Eu quero passar por pessoas e deixar marcas de avivamento, marcas de paz, ainda que fale duro, mas fale assim: olha, obrigado por aquela palavra que você me disse aquele dia, foi muito difícil de ouvir, mas valeu a pena, hoje eu sei, porque Deus te usou para isso. Os nossos reis, verso 34, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei. Olha aí, uma liderança, e os nossos pais, as referências de autoridade e dentro de casa, eles perverteram, meu Deus, tudo comprometido, eles não guardaram a tua lei. Por isso que a gente tem depois, não reclama depois, numa igreja tem uma geração que vai vir, que não vai dar conta do recado, que é a geração do mimimi, não vai conseguir manter, porque não teve legado, o legado foi muito ruim. Daí a gente fica chorando para Deus agora, o filho que a gente não consegue trazer para a igreja, porque a gente não passou com autoridade aquilo que deveria ter passado, porque nós não guardamos a lei de Deus. Autoridades da igreja e pais, que são referências diretas dos nossos filhos em casa. Eu não quero ser assim, não quero isso para a minha vida, e a gente tem que lutar muito para isso, para não repetir, reproduzir esse mesmo comportamento de deixar Deus, que Deus nos livre disso, amém? Porém eles, no seu reino, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois, verso 35, eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Meu Deus, como é que pode se manter nessa caminho de destruição, deixando o rastro? Muda, se converta, para de deixar divisões, estragos, fissuras. Eis que hoje verso 16, somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, que comeram o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Olha aí, gente. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Só de ler o texto está bom demais, não precisa nem pregar. Agora vai ser um esforço tão grande para eu pregar essa palavra, porque só a leitura deu para entender qual que é o cenário aqui. Ou a gente muda, ou a gente não muda. Ou a gente se converte, ou a gente não se converte. A gente vai continuar sofrendo, mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você precisa ser quebrantado, e aí Deus resolve te ouvir, se ainda você estiver vivo, porque ninguém é quebrantado se não estiver vivo. E para se converter, tem que estar vivo, pelo menos em vida. Pode estar morto espiritualmente, mas tem que estar vivo, porque quem desce à sepultura, como o salmista diz, não pode te louvar. Quem desce à sepultura não pode mais louvar a Deus. Como eu e você, nós não descemos na sepultura, ainda há tempo de Deus transformar a minha e a sua vida, e você pode louvar a Deus ainda essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, rapidamente, nós vamos destacar aqui no verso 16 a 25, já li, tá bom de leitura, pelo amor de Deus. A bondade de Deus é a ingratidão do povo. A bondade de Deus, o cuidado de Deus é baseado em que Deus é e não em quem nós somos. Olha aqui, o cuidado de Deus é baseado em que Deus é e não em quem nós somos. Verso 17 está aqui. Lê o verso 17. Recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas. Tudo isso, se Deus nos tratasse como merecemos, estaríamos desamparados. Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Somos poupados porque Deus é perdoador, clemente e misericórdio, tardio em irar-se e grande em bondade.
A direção de Deus na vida do seu povo é fruto da sua imensa misericórdia. O povo foi rebelde o tempo todo na peregrinação do deserto. Eles murmuraram, blasfemaram, eles fizeram ídolos, adoraram. É isso, meus irmãos, não é diferente nos dias de hoje. A gente reclama, a gente blasfema, a gente inflama as outras pessoas com as nossas debilidades, a gente não quer crescer, a gente não submete os ensinos, as repreensões e correções e educação de Deus, e a gente fica se vitimizando, envolvendo outras pessoas na nossa vitimização, querendo ficar com dó, querendo defender a nossa reputação. Esquece, isso não vale com Deus. Isso serve para ludibriar pessoas, mas Deus a gente não engana. Com Deus é assim, acorda, obedece e faz diferente. Por isso que pessoas estão sendo enganadas no nosso meio. Acorda, discernimento espiritual. Se alguém reclamar para você que está sofrendo, você, por que você está sofrendo? Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. Vê se não há pecado dentro de você. É possível que você esteja sofrendo por conta do pecado também, mas é possível também que você esteja sofrendo porque você está obedecendo, se mantendo. Quem está obedecendo, se mantendo, não reclama, só louva. Mas quem está vivendo em pecado, só reclama, murmura, inflama. Isso não é de Deus. Deus não aceita isso, não é a forma certa de arrumar a vida com Deus. Se submeta, seja humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A bondade de Deus revela-se na provisão espiritual, ao verso 20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná e a água que lhes deste na sua sede. Meu Deus, Deus lhes concedeu o Espírito Santo para os ensinar. Está aí. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é possível que o Espírito Santo, como pessoa de Deus, possa ser desprezada. É sim, você é um filho de Deus, mas o Espírito Santo é desprezado por você que já é filho de Deus. Quando eu falo do teu espírito, é o teu espírito acordado, regenerado. Não está falando do Espírito Santo em você. É possível que um filho de Deus tenha o espírito dele regenerado, mas ele não tem a presença do Espírito Santo dentro dele. Presta atenção. Porque você pode desprezar. Não extingais o Espírito, diz a palavra de Deus. Então é possível você ser um crente carnal, mas não espiritual. Um crente carnal é aquele que é filho, mas é rebelde, vive mais na operosidade da carne do que a operosidade da fé. Isso é possível, por isso que nós temos problema dentro da igreja. Pessoas travam outras pessoas por conta da carnalidade, da soberba, da autossuficiência, do ciúme, da inveja, das mentiras, dos enganos, do espírito de sedução. É o que mais acontece. Agora, uma pessoa guiada pelo Espírito vai enganar? Uma pessoa guiada pelo Espírito vai ludibriar, vai defraudar o irmão, vai envolver o irmão na sua crise? Não faz isso. Um homem guiado, uma mulher guiada por Deus, faz diferente. Ela se recolhe, ela vai tratar com Deus, ou ela pede ajuda por pessoas que têm discernimento para te ajudar no processo. Agora, não prejudique pessoas, não leve pessoas para o abismo que você está querendo pular. Não leve pessoas para o abismo onde você está flertando. Isso é muito sério, muito sério, muito sério. Deus é bondoso, nós somos perversos, como diz a palavra. Nós agimos perversamente. E o Senhor, tudo que o Senhor fez tudo certinho. O Senhor é justo. Eu estou errado de dizer isso, meus irmãos? Talvez você não goste do meu tom, não tem problema, mas não tem como negar a palavra do Senhor. Amém? Pode não gostar de mim, não tem problema, porque quem pode salvar é Deus, não sou eu. Mas Deus levanta homens para pegar a palavra dele. E essa palavra não é boa mesmo, para muita gente, mas é a que pode salvar. É a que pode te converter, é a que pode atacar o teu espírito, tua alma, as tuas emoções, as tuas afetividades, e fazer você acordar como mulher de Deus e homem de Deus, e parar de fazer bagunça no meio da igreja. Correto, irmãos? Dentro desse primeiro ponto da bondade de Deus e a ingratidão do povo, nós vemos aqui também a ingratidão do povo. É isso. Olha o verso 16.
Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram seu serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Desobediência é ostensiva à palavra de Deus, quer dizer, se envolve com as coisas da igreja, tem dons, tem talentos, são admiráveis por isso, mas não tem intimidade com Deus, não é guiado pelo Espírito, só atrapalha a igreja. Isso é bem possível, é o que mais acontece dentro da igreja. Nós demos cargo para as pessoas aqui na igreja porque elas aparentam ser espirituais, mas não são espirituais. Elas são vistas como pessoas dotadas de dons. Por quê? É redundante falar isso, mas é verdade. É a igreja de Corinto, uma igreja que parece que Deus jogou um balde de dons ali na igreja de Corinto, para dizer assim, toma miseráveis, mas nem um pouco espirituais, eram carnais. Por isso que ele tem que resolver um capítulo só para dizer assim, o dom supremo, o amor. O que adianta fazer isso se não tiver amor? Os irmãos estão entendendo a palavra? Eu não gostaria de ver uma igreja carnal, uma igreja espiritual. Está na hora de evoluir, amém, irmãos? Não vos pude falar como espirituais, porque sois carnais. Eu vos dei leite e vocês têm que se manter no leite, porque se eu der outra coisa para vocês, vocês vão engasgar e vai morrer no meio do processo. Isso é muito sério. E isso precisa ser denunciado no meio do povo de Deus. Diante das bênçãos especiais de Deus, descritas em Neemias de 9:1-15, que nós não lemos, mas foi pregado hoje de manhã, o povo reage com soberba, dura serviço, desobediência, ostensiva à palavra de Deus. Deus lhes havia dado libertação do cativeiro, livramento do inimigo, direção no deserto, a palavra do céu, mas o povo desprezou a sua palavra. Apostasia da adoração, verso 18. Apostasia, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Meu Deus, isso aqui é adultério espiritual, apostasia total. Trocaram Deus por um ídolo feito por suas próprias mãos. Idolatria é um pecado que ofende a santidade de Deus. A idolatria despreza Deus, ela torna as pessoas obtusas. Os idólatras não entram no reino de Deus. Não podemos colocar ninguém no lugar de Deus, amém? Porque a primeira pessoa a sofrer somos nós, e a primeira pessoa a ser ofendida é Deus. Segunda coisa, a disciplina de Deus é a inconstância do povo. A inconstância do povo, rejeição de Deus, rejeição da mensagem e do mensageiro, é isso. Rejeitam Deus no primeiro momento, já estão rejeitando Deus. Aí quando vem um profeta para dizer alguma coisa, não tem problema, se eu estou rejeitando Deus, quem é você? E rejeita a mensagem também. Essa é o estrago, é o caminho, e vai levando um monte de gente junto. E aí a gente ouve o seguinte na igreja: eu não concordo com essa igreja, eu não concordo com a liderança dessa igreja. Então, se você não concorda com a liderança dessa igreja, pode ir embora daqui. Você não serve para ser servo de Deus. Não é a melhor igreja do mundo, mas é uma igreja que está tentando servir ao Senhor Jesus Cristo, amém? É uma igreja que está tentando servir o Senhor Jesus Cristo. Se você não concorda, então você tem um espírito de insubmissão, não serve para estar nessa igreja, porque a gente está tentando servir a Deus. Olhar para o passado e dizer, não queremos fazer as mesmas coisas, nós não queremos fazer mais isso. Então na hora de ir embora, de vazar, porque você está no lugar errado. Literalmente você está no lugar errado, e você vai levar essa insubmissão para onde você for. Infelizmente, as pessoas vivem assim. Não aprenderam quando criança a se submeter aos pais, aí vem para a igreja achando que pode fazer a mesma coisa. Deus não é o seu pai, Deus não é a sua mãe. Deus trata a gente muito sério. Teu pai deixou fazer o que você quis, tua mãe deixou fazer o que você quis, mas Deus não deixa a gente fazer o que a gente quer. Ele é até capaz de barrar você para te dar a chance para você voltar. A gente precisa saber que, olha aqui, Satanás não está preocupado em nenhum momento. Satanás não está preocupado com a atividade, programação, agenda dessa igreja.
programação, evento, não, nunca vai ficar, mas jamais, ele quer que fique assim mesmo. Satanás cansou de ficar repetindo para tirar o povo da presença de Deus. Não, deixa eles na igreja, que é a pior coisa que pode acontecer com eles, porque é possível que a gente esteja fugindo de Deus dentro da própria igreja. E vou dizer um negócio para vocês: Satanás não está preocupado com as programações, como é tocado, como é pregado, não é. O que o deixa louco é ver pessoas submissas ao governo de Jesus Cristo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir, é Satanás que vai fugir de você. Ele fica pau da vida, sabendo que você se submete ao senhorio de Jesus Cristo, que você entende o que é o princípio de submissão à autoridade, e reconhece numa igreja quem são os líderes da igreja, e respeita a liderança da igreja. Esse é o princípio de Satanás no nosso meio. Esse é o espírito do anticristo no nosso meio, que não respeita a autoridade de Jesus Cristo. E a autoridade é constituída por quem? Por quem? Por quem? Deus. Deus constitui a autoridade. Então, se Deus constituiu, se submeta à visão da igreja, submeta às autoridades da igreja, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse povo aqui estava flertando muito tempo, mas Deus é misericordioso. A chance é essa. A palavra final não é minha, não é a minha energia, esse meu jeito enérgico que vai acabar com a tua esperança. Não, Deus continua sendo misericordioso, podendo falar com você e ouvir o teu clamor, e você pode mudar de vida, amém? Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, é que Deus continua sendo Deus, e Deus é muito melhor do que nós. Essa é a nossa esperança, porque Ele está ouvindo, Ele sabe quem nós somos. A inconstância do povo, quando o homem rejeita Deus, e eu vou terminar, gente. Quando o homem rejeita Deus, também rejeita a sua palavra. Quando rejeita a palavra, rejeita o mensageiro. Eles se revoltaram contra Deus, viraram as costas à lei, mataram os profetas. Se pudesse matar, matava. E a gente é assim também. Isaías foi encerrado ao meio, Jeremias foi preso e jogado numa cova. Hoje muitos rejeitam a Deus e a sua mensagem, quando negam a sua veracidade. Outros rejeitam a Deus e a sua mensagem, quando negam a sua suficiência, o misticismo e o pragmático. Uma volta para Deus superficial e utilitária. É verdade, a gente volta querendo os benefícios de Deus e não a Deus. É uma geração que olha, que quando vai fazer o performance de oração, faz o quê? Vai na direção de Deus, olhando para as mãos de Deus, e não olha para o rosto de Deus. Por que olha para as mãos? Porque está preocupado com o que Deus pode te dar. Não olha para a face pelo que Deus é. Isso é uma afronta contra Deus. A disciplina de Deus acontece. Quem não obedece a palavra é disciplinado por Deus. Os versos 27 e 28 falam isso, e o 30 também. Quem não escuta a voz do amor, experimenta a dor da vara da disciplina. Falei hoje sobre isso, da vara. Não tire a vara do seu filho. Somos guiados pela Bíblia ou pela chibata. Deus não quer, né? Israel foi entregue nas mãos da Síria, da Babilônia. Agora estão sendo dominados pelo reino do Medo Persa. Foi Deus quem os entregou. Eles foram derrotados pelos seus pecados e não pela força do adversário. Porque Deus é tão poderoso e justo que Ele manda a Síria invadir o povo de Israel, tirá-los de lá e levar como exilados. Mas depois Ele fala assim: calma, isso é para transformar vocês, meu povo, mas também eu vou tratar com a Síria, porque eles fizeram mal para vocês. E Deus vai lá também e castiga a Síria. Isso mostra que Deus é fiel e justo. Terceiro, a justiça de Deus e o clamor por misericórdia do povo. A justiça de Deus, o verso 32 está ali. E agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda as alianças, está aí, ó, tudo isso. Eles reconhecem que Deus tem agido sempre com justiça. Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos inimigos. Eles foram levados cativos pela Síria em 722 a.C. e pela Babilônia em 586. Perderam sua terra, seu templo, suas casas, suas famílias, sua liberdade. A gente corre atrás de tudo isso aqui que foi falado, por esquecer de Deus. E Deus, na hora de corrigidos, faz com que eles percam tudo isso que eles buscaram. Por isso que a busca, em primeiro lugar, é pelo reino de Deus e a sua justiça.
e estas demais coisas vos serão acrescentadas. A gente faz o contrário, a gente vai atrás das coisas acrescentadas e esquece da nossa responsabilidade, que é a busca pelo reino e a sua justiça. A primeira responsabilidade é nossa, a busca pelo reino depende de nós, não depende de Deus. Mas a segunda parte, estas coisas vos serão acrescentadas, depende de mim. Deus está dizendo, não vai faltar comida, bebida e vestimento para você. Você não vai ficar pelado, com fome e com sede. Eu vou te dar tudo isso. E o cenário estava aqui, né? Cheio de coisas boas, até para engordar. A justiça de Deus e o clamor por misericórdia, no verso 32 e 37. E aí a gente vê o seguinte, estou terminando, gente, estou terminando. O reconhecimento tardio de quem é Deus. E é verdade, por que eu não obedeci antes a Deus? O povo de Israel sabia também que Deus é grande, poderoso, temível, fiel, justo, mas desafiou a Deus, rebelou-se contra Ele. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? É só um pouquinho do resultado da distância que nós estamos da palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Não sabendo da palavra de Deus, o que acontece? O que acontece? Eu vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. É a teologia do Zeca Pagodinho. E está cheio de irmãos vivendo dessa forma. A hora que piorou, aí pede, tem vergonha de pedir oração, tem vergonha de orar e pede oração para a irmã. É o tal do crente 6 horas. Não é isso? 6 horas por mim, 6 horas por mim? É isso. O reconhecimento que o pecado se estende aos líderes políticos e religiosos. Na verdade, o pecado começa com esses líderes. Nada de ideologia totalitária, nacionalismo doentio e triunfalismo religioso. Todos eram culpados do pecado da soberba, desobediência, idolatria, assassinato e ingratidão. O reconhecimento acerca da necessidade de um profundo clamor. Não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Meu Deus, concluindo, rápido. Algumas lições práticas. O conhecimento das Escrituras provocou arrependimento. O conhecimento das Escrituras provocou arrependimento. E geralmente, avivamento começa com arrependimento. Quero ler alguma coisa para vocês aqui. O que não é avivamento? O engano é que muitos cristãos acham que avivamento é evangelismo. É sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas entrando na igreja, trabalhando, os eventos, mas não é. Porque está acontecendo em muitas igrejas isso. A palavra avivamento é alguém que está quase morto. A palavra avivamento é alguém que está quase morto, mas que ele volta a estar vivo. As pessoas lá fora não estão quase mortas. Não, elas estão mortas. Elas não podem ser avivadas, elas carecem de ser ressuscitadas. Ou seja, avivamento é para a igreja, que está quase morrendo. Sabe qual é a tragédia? O problema é que nós, a igreja, estamos indo lá fora, quase morrendo, quando vamos, né? Pegando pessoas mortas e trazendo para uma igreja que está quase morrendo, computando cabeças para alimentar o nosso ego. Em Atos 2 não era avivamento. Em Atos 2 era uma igreja viva. Se mal conseguimos manter uma igreja viva, imagina conseguir trazer pessoas que estão mortas para a vida. Avivamento é a cura da noiva, é a igreja voltando a ter vida. Como consequência, o resultado é que muitos serão salvos. A gente está tentando buscar os que estão mortos espiritualmente e trazendo para aqui dentro, para quem já está morrendo. Quem está morrendo não tem poder de gerar vida. Primeiro Deus então faz assim: eu vou avivar vocês, vou arrumar vocês, vocês vão se converter, e depois eu uso vocês para buscar os que estão mortos aí fora. Terminando, o conhecimento das Escrituras provocou uma nova esperança. O conhecimento das Escrituras provocou um claro entendimento da ação de Deus na história. Deus está ativo na história do seu povo, na história das nações pagãs. Os reis da terra são apenas instrumentos em suas mãos para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Se Deus quiser usar o diabo para fazer alguma coisa, o diabo vem na hora para servi-lo. Presta atenção, se Deus quiser usar o diabo para alguma coisa, o diabo vem na hora para servi-lo. E nós que somos filhos, não o diabo, a gente resiste a servir esse Deus. Eu estou fora, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, e eu não quero isso para esta igreja. A igreja não é minha, mas Deus nos colocou nessa igreja, amém? Deus nos colocou nessa igreja com essa visão de aperfeiçoar,
para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Então é a nossa responsabilidade de cuidar das ovelhas dele e não das nossas. Pedro, apacenta as tuas ovelhas. Não, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus não dá igreja para pastor, não dá ovelha para pastor, só diz assim, ó, eu vou te colocar lá, faz a coisa certa e cuida do meu rebanho. Mas cuida certo, porque você me serve, me obedece, cuida das minhas ovelhas. E aí a gente não faz conchavo com ninguém, não fica preocupado com a nossa reputação, a gente só obedece a Deus e pronto. Só obedece a Deus. A gente não negocia com os homens, a gente não se defende, porque a gente sabe que a gente está servindo. Que Deus os abençoe, amém? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti por este culto, os louvores, as orações, Deus, a fé sendo exercitada na Sua direção, Deus, isso Te honra. Pai, apenas nos leva em paz para as nossas casas agora, cubra as nossas vidas com Teu sangue e revista, Pai, a Tua igreja com a armadura do Senhor. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Nós sairemos daqui, Pai, submissos ao Teu senhorio, sujeitos ao Senhor, para resistirmos a Satanás, e quem tem que fugir é Satanás. Nós somos essa igreja firmada na rocha que é Jesus Cristo, e a Tua palavra diz que sobre esta rocha eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, Deus, nós estamos saindo daqui desafiados a viver uma vida correta diante do Senhor. Pai, se for preciso quebrantamento, traga quebrantamento sobre nós, para que haja exaltação do Teu nome. Manifesta a Tua fidelidade, para que haja vergonha sobre nós, sobre a nossa infidelidade. Mas Pai, tenha misericórdia de nós, porque Tu és fiel. Leva-nos em paz para a nossa casa. Povo de Deus, recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.